Eu vou compartilhar hoje, esses assuntos que a gente está falando aqui são algumas heresias que a gente já está cozinhando tem um tempo, né? E o que eu quero falar hoje, dentro da ordem das palestras, tem a ver com o tema do mensageiro, né? É isso mesmo? Eu não estou perdido não, né? É isso? Cheguei na hora certa do mensageiro? Então, beleza. E o tema dessa mensagem, se você enxerga bem, você já sabe, que é o paradigma profético em João Batista. Então, basicamente, o que eu quero falar hoje é sobre como João Batista modela para nós um estilo de vida que tem a ver com aquilo que Deus quer fazer nos últimos dias, levantando pessoas para preparar a igreja para a volta de Jesus. Então, a gente sabe, já ouviu várias vezes que João Batista, ele foi enviado por Deus para preparar o caminho diante do Senhor, mas a gente precisa entender cada vez melhor o que significa preparar o caminho, que tem a ver com preparar pessoas para a volta de Jesus, para corresponder a Ele, à luz da sua segunda vinda. Mas a gente precisa entender também não só a necessidade de preparar a igreja, de preparar o mundo para a volta de Jesus, mas também como nós precisamos nos preparar para exercer esse ministério, para nos posicionarmos nessa função e, de alguma forma, cooperar com aquilo que Deus está fazendo. Está dando um eco, né? Alô? Mas aí vai parecer que é Deus falando com todo mundo. Tem que diminuir aí. Alguém me traz água, por favor? Então, se você puder abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 1. Então, como eu estava dizendo, a gente precisa entender não só a necessidade de preparação da igreja, e eu acho que é bem óbvio para todos nós que a igreja precisa de preparação para a volta de Jesus. A igreja não está preparada hoje para enfrentar os desafios que estão diante dela dentro dos eventos escatológicos que a gente está esperando, pelo menos da forma como a Bíblia descreve que eles vão ser. A igreja hoje não tem, pelo menos a igreja no Ocidente, ela não tem uma postura e uma vivência que faz com que ela possa enfrentar esses desafios e realmente ser a igreja que a gente vê descrita ali no livro de Apocalipse, que vence o mundo não por causa da sua prosperidade, não por causa do seu conforto, não por causa da sua habilidade com a mídia, mas por causa da sua disposição de não amar a própria vida em testemunho do reino de Deus. Vamos ler um pouco a Bíblia aqui, para a gente poder ter um contexto sobre a vida de João Batista, e a gente vai começar em Lucas 1, a partir do versículo 5. Havia nos dias de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, do grupo de Abias. Sua mulher era descendente de Arão e chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, irrepreensíveis em todos os mandamentos e preceitos do Senhor, mas não tinham filhos, pois Isabel era estéril, e os dois eram de idade avançada. Então, só uma pausa aqui. O que a gente percebe aqui? Um padrão que a gente vê várias vezes nas Escrituras. Você tem pessoas piedosas, mas que ao mesmo tempo são estéreis. E essa esterilidade, ela é uma vergonha que a pessoa carrega. No contexto bíblico aqui, não era igual o tempo que a gente vive hoje, porque assim, se você não consegue ter filhos, por exemplo, ninguém fica olhando torto para você e pensando assim, nossa, você deve estar em pecado. Bom, sempre tem gente ignorante no mundo num nível que a gente às vezes não espera. Mas eu digo assim, as pessoas normais, né? As pessoas normais, elas pensam assim, poxa, cara, a galera fala, não, vamos orar e tal, se você quer ter filho. Mas existem opções, você pode adotar, você pode basicamente adotar, porque as outras opções são ilegais. Mas assim, a questão é que as pessoas vão ficar tranquilas com você. Talvez vai surgir alguém querendo ungir suas partes íntimas, acontece. Você vai ter que ter habilidade para fugir desse tipo de coisa.
baseados em fatos reais. Isso que eu acabei de falar. Mas assim, a questão é que, no contexto aqui, com Zacarias e Isabel, a gente está lidando com uma coisa que, apesar de eles serem pessoas piedosas, isso daí é uma vergonha que pesa muito forte sobre a vida deles. E, nesse momento aqui, a gente está prestes a ver isso daí mudar. Então, continuando aqui, ambos eram justos diante de Deus, mas não tinham filhos e tal. Isabel era estéril, de idade avançada. Aconteceu que, exercendo ele as funções sacerdotais diante de Deus, na ordem do seu grupo, coube-lhe por sorteio, conforme o costume do sacerdócio, entrar no santuário do Senhor, para oferecer incenso. E toda a multidão estava orando do lado de fora, na hora em que se oferecia incenso. Então, isso daqui é uma coisa que acontecia para um sacerdote como Zacarias, às vezes uma vez na vida. Ia acontecer dele poder entrar e oferecer incenso diante do Santo dos Santos. Então apareceu-lhe um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado e teve muito medo, mas o anjo lhe disse: não temas, Zacarias, porque tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, e tu o chamarás João. Terás alegria e satisfação, e muitos se alegrarão no nascimento dele, porque ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. Ele converterá ao Senhor seu Deus muitos israelitas. Irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias. Então, só para você saber, quando fala que ele vai adiante do Senhor, é daqui que vem a palavra precursor. Porque precursor é alguém que vai adiante, é alguém que vai anunciando algo, abrindo caminho. Irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias para reconduzir o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, a fim de constituir um povo preparado para o Senhor. Então Zacarias perguntou ao anjo, esse foi um grande erro aqui da parte dele, como terei certeza disso? Pois sou velho e minha mulher também tem idade avançada. Eu não sei você, mas eu nunca entendo esses caras que discutem com o anjo. Tipo, um anjo apareceu e falou que uma coisa vai acontecer. Sim, senhor. Se o senhor está dizendo, vai. E o anjo lhe respondeu: eu sou Gabriel e sempre estou diante de Deus. Fui enviado para te falar e te dar essas boas novas. Ou seja, Gabriel ficou bolado. Porque ele está falando assim, eu fico diante de Deus. Eu vim aqui, mano. Eu vim aqui, você me duvida de mim, cara. Aí ele fala, ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas acontecerem. Pois não crestes nas minhas palavras, que no devido tempo se cumprirão. O povo estava esperando Zacarias e espantava-se por ele se demorar no santuário. Mas ao sair, Zacarias não conseguia falar com eles. Então perceberam que tiveram uma visão no santuário. Ele lhes falava por gestos e continuava mudo. Terminado o período do seu ministério, voltou para casa e depois desses dias sua mulher engravidou. Escondeu-se durante 5 meses, dizendo, o Senhor me concedeu isso, quando olhou para mim para acabar com a minha humilhação diante dos homens. Então, isso daqui é um negócio muito importante que acabou de acontecer. Se você olhar o relato bíblico, você vai ver que, por exemplo, Gabriel só aparece outra vez, antes disso, quando ele vai falar com Daniel, a respeito do fim dos tempos. Gente, não liga não, que não vai aparecer nenhum anjo para deixar vocês mudos, não. É só a lâmpada que está fraca. Ele só aparece antes, quando ele vai falar com Daniel a respeito dos acontecimentos do tempo do fim, e ele só aparece depois disso daqui para anunciar o nascimento de Jesus. Então, assim, você está olhando para um negócio muito importante aos olhos de Deus. E eu acho que é importante a gente entender assim, a gente está falando de João Batista, mas o nosso desejo não é só falar a respeito da vida dele, mas é entender como que a vida dele é um paradigma profético para as nossas vidas.
Se você tem o desejo de servir a Deus de todo o seu coração, você precisa saber que o que Deus está fazendo hoje é que Ele está preparando o seu povo para a sua vinda. O clímax de toda a história é a volta de Jesus. É o momento mais importante. Tudo que aconteceu até hoje foi uma preparação para isso. Por quê? Porque a volta de Jesus significa uma volta por completo ao propósito original de Deus ao nos criar. Deus não nos criou para o pecado. Deus não nos criou para viver num corpo fragilizado pela corrupção. Deus não nos criou para viver num mundo que é totalmente tomado pelo maligno e que tem todos os seus sistemas influenciados por ações demoníacas. Deus criou a gente para viver num paraíso. Deus criou a gente para viver em plena comunhão com Ele. Deus criou você para ter comunhão com Ele face a face. E quando Deus está preparando o cenário para enviar o seu Filho na sua primeira vinda, Ele entende que isso é tão importante que Ele quer enviar o anjo que está ali o tempo todo diante dele, diante do trono de Deus. É como se fosse assim, Deus ele pega, ele tem a sua empresa ali de anjos, e ele pega o seu funcionário mais essencial, o seu braço direito, aquele que ele mais preza o serviço, e ele fala assim, eu quero que você cuide pessoalmente disso. E é fácil para a gente entender que Deus fez isso em relação a Jesus, porque, é o filho dele. Mas ele faz isso também em relação a João Batista. Ele envia o anjo mais importante que ele tem ali para cuidar do nascimento daquele que ia preparar o caminho do Senhor. E o quanto que você acha que Deus tem investido naquilo que Ele quer fazer através da vida daqueles que se disponibilizarem para preparar o caminho do Senhor na sua segunda vinda. Às vezes a gente encara a obra de Deus e aquilo que Deus está fazendo na terra como se a gente tivesse que ficar implorando para Deus para participar de uma coisa, mas Deus é o mais interessado que você participe disso. Deus é aquele que está procurando pessoas, passando por toda a terra, buscando aqueles que querem se entregar completamente para Ele. Eu estava falando esses dias sobre avivamento e tem uma frase conhecida de John Wesley que ele fala o seguinte, ele fala, me dê 100 homens que não temam nada a não ser o pecado e que não desejem nada além do próprio Deus e eu abalarei o mundo. E quer saber de uma coisa? Ele fez isso. Ele abalou o mundo. Ele liderou um avivamento que durou décadas. Ele liderou um avivamento que impediu que todo o lixo que foi despejado sobre a França na Revolução Francesa não chegasse até a Inglaterra. Porque o avivamento metodista era tão forte que toda a nação jejuou para a proteção daquela nação. Então, você tem noção do que é isso? Assim? E isso a gente está falando de alguém que viveu há centenas de anos atrás, que viveu no século XVIII. Mas acontece que não só João Batista é um paradigma profético, mas Deus, através de toda a história, levantou pessoas para preparar a sua igreja para o tempo que estava diante delas, diante do seu povo. Então ele levantou Wesley para preparar o povo, ele levantou Whitefield, ele levantou Jonathan Edwards, ele levantou outros pregadores, ele levantou Patrício, ele levantou os morávios na época deles, ele levantou Charles Finney, ele levantou muita gente em toda a história da igreja. Ele levantou William Seymour para liderar o avivamento pentecostal. Todos esses homens, Deus investiu pesado na vida deles. Mas o que Deus tem para nós nesse tempo é muito maior do que aquilo que eles experimentaram. Isso significa que Deus quer investir pesado também na sua vida, para preparar você, para que você seja alguém que prepara o caminho do Senhor. Mas a questão é que o investimento não é só da parte de Deus, porque Deus também, além de querer investir em você, Ele quer te dar graça para que você invista a sua vida nisso. Gente, tem um perigo muito grande diante de nós. Se você olha a história de João Batista, você vê que ele era da linhagem sacerdotal. Então, ele tinha todo um caminho traçado diante dele para que ele pudesse viver uma vida como um sacerdote, servindo a Deus, tendo direito à sua porção sacerdotal, tendo prestígio diante da nação como sacerdote. Mas ele abre mão de tudo isso. Por quê? Porque ele entendeu que o lugar de conforto, o lugar
de maior facilidade, o caminho assim com a menor resistência não era o caminho que ia levar ele a se tornar a pessoa que Deus tinha chamado ele para ser. Você sabe qual é o nosso maior desafio nesse tempo? Se chama facilidade, se chama conforto, a gente chama de o sonho brasileiro, porque o sonho americano não dá, o dólar está muito caro. Então tem o sonho brasileiro que é um pouco mais modesto, mas também é legal. E a gente vive para isso. A igreja está vivendo para isso. Você olha para as pessoas hoje, a maioria, quando você olha, assim, a não ser, com exceção aqui dessa comunidade, que é constituída, né, todos nós somos pessoas anormais, mas qualquer outra igreja que eu vou, com algumas pouquíssimas exceções, não só aqui, qualquer outra igreja que eu vou, todo mundo quer fazer faculdade, fazer concurso público e ter estabilidade financeira, uma casa boa, um carro do ano e uma vidinha muito fácil. E assim, não tem nada de errado com essas coisas. Não tem nada de errado em ter um emprego bom, não tem nada de errado em ganhar bem, não tem nada de errado em ter um emprego público, por exemplo. Essas coisas não são erradas. O problema é que a igreja deposita sua esperança nessas coisas, não na volta de Jesus. E para que a gente viva uma vida de preparo para aquilo que Deus quer fazer, a gente vai ter que abrir mão de muita coisa. A gente vai ter que se disponibilizar para passar por sofrimentos de maneira voluntária. Não é o sofrimento que a vida impôs sobre você, mas é um sofrimento que você impôs sobre si mesmo por causa do propósito de Deus. Tem a ver com abandonar oportunidades, tem a ver com enfrentar paradigmas que estão diante de você, tem a ver com enfrentar a opinião dos outros, tem a ver com talvez ser uma pessoa mal vista pela sua família, pelos seus amigos, pelos seus colegas de faculdade, pelos seus colegas de trabalho. Tem a ver com ser uma pessoa ridicularizada pelos outros, como alguém que está talvez desperdiçando a sua vida, ou como alguém que simplesmente tem que ouvir da família e de amigos, assim, você está lá dando dinheiro para o pastor, né? Você está lá tentando comprar o seu pedacinho no céu. Porque essa é a visão que as pessoas têm a respeito da igreja. Por quê? Porque as pessoas passam esse tipo de estilo de vida como estilo de vida cristão. Você tem a sua vida espiritual, né, que você cuida dela quando você vai nos cultos da igreja. Você tem a sua vida, como é que é? Quais são as outras vidas que tem? Sua vida secular, mas tem várias outras dentro da secular, né? Ela abre assim, ó, aí tem vários compartimentos, né? Tem minha vida, como é que é, sentimental, tem minha vida... Assim, o povo é cheio de vida, parece até espírita. Mas a questão é que, assim, João Batista não seguiu o caminho que ele poderia seguir. E, de alguma forma, a gente precisa entender isso como uma mensagem para nós, que existem caminhos mais fáceis que talvez não vão ser os que a gente precisa seguir para poder cumprir o propósito de Deus. Vamos ler mais uma passagem aqui. Lucas 3. A partir do verso 1. No 15º ano do reinado de Tibério César, Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes governante da Galiléia, seu irmão Filipe governante da região da Itureia e de Traconites, e Lisânias governante de Abilene. Anás e Caifás eram sumos sacerdotes. Foi nesse ano que a palavra de Deus veio a João, filho de Zacarias, no deserto. E ele percorreu toda a região do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para perdão de pecados, como está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: voz do que clama no deserto,
Preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Todo vale será aterrado, e todo monte e colina serão aplanados. O que é sinuoso se endireitará, e os caminhos acidentados serão nivelados, e todos verão a salvação de Deus. E João dizia às multidões que vinham para ser batizadas por ele: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzir frutos próprios de arrependimento. E não comecei a dizer de vós mesmos: Abraão é nosso pai, porque eu vos digo que até destas pedras Deus pode dar filhos a Abraão. E o machado já está posto à raiz das árvores. Aquela que não produzir bom fruto será cortada e jogada no fogo. Então as multidões lhe perguntavam: o que devemos fazer? Ele respondia: quem tem 2 túnicas, reparta com quem não tem nenhuma. Quem tem alimento, faça o mesmo. Vieram também alguns publicanos para ser batizados e perguntaram-lhe: mestre, o que devemos fazer? Ele lhes respondeu: não cobreis mais do que o prescrito. E também alguns soldados perguntaram: e nós, o que devemos fazer? Ele lhes disse: de ninguém tomeis nada à força, nem façais denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso salário. Estando o povo em expectativa e pensando todos no coração que talvez João fosse o Cristo, João disse a todos: eu vos batizo com água, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, e de quem eu não sou digno de desatar a correia das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a mão à pá, para limpar bem a sua eira e recolher o trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que não se apaga. E anunciava o evangelho ao povo, fazendo muitas outras advertências. Mas tendo sido repreendido por João por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todos os males que fizera, o governante Herodes ainda acrescentou a todos eles o de prender João no cárcere. Então, esse é o contexto em que a palavra de Deus vem a João no deserto. É interessante porque fala aqui a respeito dos sumos sacerdotes da época e dá todo um contexto dizendo assim, fulano, que era sumo sacerdote e tal, que em tal ano, que estava lá e quando fulano era governador e tal, mas a palavra de Deus veio a João no deserto. A palavra de Deus não foi no lugar onde os sacerdotes estavam com toda a sua pompa. Ela chegou até João num lugar completamente inóspito. E falando um pouco sobre o que Deus já fez no passado, eu estava lendo sobre o avivamento na Rua Azusa e às vezes a gente fala do avivamento de Azusa, do avivamento pentecostal e tal, mas a gente não para muito para pensar sobre qual que era o contexto no qual a coisa aconteceu. Deus pegou um cara que era filho de ex-escravos, cego de um olho, que ficou na cidade de Los Angeles porque ele não tinha dinheiro para voltar para casa. Mas era um cara que estava orando 7 horas por dia, pedindo para Deus derramar o Espírito Santo sobre ele. Colocou esse cara num lugar, a tal da Rua Azusa, o lugar onde eles se reuniam, era um lugar que o chão era de barro, onde o púlpito era improvisado, onde o líder colocava sua cabeça dentro de uma caixa de sapato e começava a orar para que Deus derramasse seu Espírito naquele lugar. Então, às vezes a gente fica tão preocupado com a forma das coisas, a gente fica tão preocupado de estar tudo certinho, a gente fica tão preocupado de ter uma cadeira legal, ter um ar-condicionado funcionando, ter um salão bonito, ter uma música boa. Nenhuma dessas coisas é errada, mas nenhuma dessas coisas traz a presença de Deus. É claro que excelência é algo importante, mas eu sei que às vezes a gente fica frustrado por causa daquilo que a gente não tem. E se a gente não tem, é porque a gente não precisa, cara. Deus não precisa de um baita sistema de som, Deus não precisa de luzes de palco, Deus não precisa de... Ele pode pegar a pessoa mais miserável que tiver e Ele pode encher essa pessoa com o Espírito dEle e fazer a obra dEle, e ninguém vai conseguir parar isso. Então, em Lucas também,
capítulo 1, versículo 80, diz o seguinte a respeito de João: o menino crescia e se fortalecia em espírito e morou no deserto até o dia da sua aparição pública a Israel. Então, Deus formou João Batista longe dos olhares curiosos. Ali naquele lugar, no deserto, ele moldou um profeta para si. O termo que a gente traduz na nossa Bíblia como deserto está falando basicamente de um lugar que tem poucos habitantes e que é um tanto quanto inóspito, assim, que não é tão favorável para o desenvolvimento de uma comunidade. E é escandaloso para nós que assim, Deus preparou João durante 30 anos para ele exercer um ministério durante 6 meses. A gente fica ansioso. Eu já vi gente em crise, assim, não, porque Deus falou comigo, fulano me entregou uma profecia no ano passado e até agora não aconteceu. Assim, primeiro, que fulano me entregou uma profecia não é Deus falou comigo. Já começa por aí. Tem muita gente que gosta de profetizar o que os outros gostam de ouvir. Então, as pessoas, quanta profecia, quem nunca recebeu uma profecia que Deus vai te usar muito, você vai ter um grande ministério, Deus vai te enviar às nações. Se todo mundo no Brasil que recebeu essa palavra, de fato a coisa se cumprisse, não ia ter mais ninguém aqui no país. Todo mundo ia ter ido para as nações já. Mas a questão é que Deus formou João da mesma forma como ele tinha feito com Moisés e Elias. E esses homens são homens que Deus levou para o deserto e formou eles de acordo com o desejo que ele tinha. Agora, a gente precisa saber que João não estava vivendo tendo em vista aqueles 6 meses de ministério. Porque quando a gente fala disso, a nossa tendência é pensar assim: nossa, então talvez vai demorar muito mais tempo do que eu estou imaginando, né? Talvez vai demorar muito para eu ter aquele ministério que eu vou ser famoso, que eu vou ter um monte de seguidor no Instagram. Talvez vai demorar mais. Mas, gente, a preocupação de Deus não era os 6 meses. E o melhor, a preocupação de João também não era os 6 meses. O foco não era a aparição pública dele. Isso daí fazia parte do processo. Às vezes a gente fica pensando assim: Deus, será que o Senhor vai me mandar para o deserto? Então, será que o que eu estou vivendo é um deserto? E a gente fica naquela expectativa assim: quando será que Deus vai me tirar daqui? Quando será que eu vou sair do deserto? Você sabe quando que Deus vai tirar você do deserto? Quando você não quiser mais sair. Quando você entender que o seu chamado não é ser famoso diante dos homens, mas é estar diante de Deus. E João entendeu isso. Ele não estava ali no deserto porque era uma obrigação que ele precisava cumprir. Ele estava ali no deserto porque ele sabia que o chamado principal da vida dele era pertencer completamente a Deus, era ser consumido pelo fogo que ardia naquele deserto ali, de tal forma que ele não queria mais sair. Ele não queria mais sair, porque o coração dele estava em chamas para Deus, e ele sabia que, assim, talvez a distração de Jerusalém, onde ele teria uma multidão muito maior para ouvir a mensagem dele, ela podia tirar ele desse lugar. João não queria sair do deserto. As pessoas foram até ele no deserto, porque Deus atraiu as pessoas até lá. E qual que é o problema? A gente quer atrair as pessoas para aquilo que a gente tem para dizer para elas. A gente quer atrair as pessoas para o nosso ministério. A gente quer atrair as pessoas para que elas possam ver o que a gente está fazendo. Mas o problema é o seguinte, é que se você ficar atraindo as pessoas, Deus não vai atrair. E você não quer as pessoas que você consegue atrair. Porque as pessoas que você consegue atrair, talvez elas estão atrás da mesma coisa que você. Projeção, glória humana, os holofotes brilhando sobre a sua vida. Mas quando Deus atrai pessoas, Ele atrai pessoas que têm desejo por Ele. E quando você
se coloca diante de pessoas que têm desejo verdadeiramente por Deus, que não estão ali para ver você, aí você precisa depender da graça de Deus para dar para essas pessoas o que elas precisam. Se você atrai pessoas para olharem para você, essas pessoas vão sugar você e você vai morrer. Mas se pessoas forem atraídas por causa da presença de Deus que habita no seu coração, não porque você está buscando a Deus para ter uma multidão maior, mas você está buscando a Deus porque você sabe que o seu coração foi feito para Ele. Quando você está diante dessas pessoas, a graça de Deus supre aquilo que é necessário para alimentar esses corações. Foi isso que João experimentou. Gente, a mensagem de João Batista não era novidade. O que ele estava falando ali era simplesmente aquilo que os profetas já tinham falado. O problema é que nas sinagogas, os profetas eram lidos diariamente. E as pessoas ouviam a mensagem dos profetas e não tinham seu coração impactado. Mas quando João se levantou e começou a falar aquela mensagem, ele cortou o coração daquelas pessoas, não porque ele tinha uma novidade para proclamar, mas porque ele tinha se tornado a mensagem. Porque ele tinha sido consumido pelas palavras que ele mesmo consumiu durante aqueles 30 anos. A questão é que, assim, Deus está chamando pessoas para preparar o caminho diante dele, mas não tem como você preparar o caminho diante dele se você não se colocar diante dele. Não tem como você preparar o caminho do Senhor se você não conhece ele. Não tem como você preparar o caminho do Senhor enquanto seu coração não estiver sendo consumido pelo fogo de Deus. E no tempo de distração que a gente vive hoje, no tempo de tanta idolatria, no tempo onde você olha muitas vezes para o Instagram da vida, para uma rede social, e você vê que vários ministros da palavra, se é que a gente pode chamar disso, eles estão tornando aquele lugar ali um lugar onde eles fazem um ídolo de si mesmos para que as pessoas possam vir e os adorar. A mensagem de João Batista não faz sentido. Porque a mensagem de João não tem a ver com você construir algo diante dos olhos dos homens. Porque na Bíblia, o que é construído diante dos olhos dos homens é a Torre de Babel, que tem a ver com fazer um nome para si. Mas Deus chama a gente hoje para construir um fundamento na nossa vida, e o nome desse fundamento é Cristo. Sabe qual é o problema? Quando você constrói fundamento, ninguém vê nada acontecendo. Se você passa na frente de uma construção e eles estão trabalhando no fundamento, o que você vai ver ali é nada. No máximo você vai ver poeira, sujeira, gente andando de um lado para o outro, muita gente suando e tendo muito trabalho para poder construir algo que ninguém vai ver. E é isso que Deus está chamando a gente, para construir algo que ninguém vai ver, porque não tem a ver com os outros, tem a ver com Ele, tem a ver com o nosso coração diante dEle. Porque Deus não vai levantar uma geração para roubar a glória dEle, Deus vai levantar uma geração para glorificar a Deus com a sua vida sendo consumida diante de todas as nações. É impressionante assim, como que Deus fez várias vezes isso durante a história. Como que Wesley falou que ele se colocava em chamas para que o povo viesse ver ele queimar. É esse tipo de ministro que Deus está chamando nesse tempo. Não é alguém que faz um fogo artificial para outras pessoas enxergarem, mas é alguém que está sendo consumido pelo fogo de Deus. Mas tem um problema, gente. O fogo de Deus vai atrapalhar a sua vida. Ele vai atrapalhar os seus planos. Ele vai atrapalhar o seu desejo de sucesso. Ele vai fazer com que você talvez seja um fracassado diante dos olhos das pessoas. Mas não importa se você é um fracassado diante dos olhos do mundo, se você tem sucesso diante das cortes celestiais, não importa se você é um esfarrapado, um mendigo, que as pessoas desprezam você, se a palavra de Deus habita no seu interior e queima no seu coração. Esse é o nosso chamado. E esse é o desejo do nosso coração. A glória humana não consegue nos satisfazer. E mesmo os sofrimentos junto com Deus, eles são muito mais gloriosos do que a mais alta das honrarias desse mundo. Gente, a gente precisa
a gente precisa rejeitar essa ideia que a nossa geração tem comprado. A gente precisa abandonar essa ideia de querer ser um ministro famoso, de querer ser uma pessoa que está debaixo dos holofotes. Eu não estou dizendo que isso não vai acontecer com algumas pessoas, mas o que eu estou dizendo é que enquanto isso for o nosso foco, o que a gente vai ver é o que a gente tem visto hoje, uma igreja fraca, pobre, doente, que não expressa a vida de Jesus, porque a gente está muito mais preocupado com o nosso ego do que com conhecer a glória de Deus. E eu não estou falando que isso é uma chamada para você abandonar a ambição. Muito pelo contrário, gente. C.S. Lewis falou sobre isso. Ele falou assim, o nosso problema não é excesso de ambição, o nosso problema é falta. Porque a gente se satisfaz com a glória humana e a gente deixa de conhecer a glória de Deus. A gente se satisfaz, C.S. Lewis fala o seguinte, nós somos como crianças brincando com bolinhos de lama numa favela, enquanto rejeitam um final de semana na praia. Nosso problema é falta de ambição. Nosso problema é que a gente troca a glória de Deus pelas redes sociais. Nosso problema é que a gente troca a glória de Deus pelo flerte. Nosso problema é que a gente troca a glória de Deus por uma necessidade de ser aceito pelas pessoas. E João Batista rejeitou tudo isso e ele foi para o deserto. Provavelmente, o próprio pai de João pegou ele quando ele ainda era uma criança e levou ele para o deserto porque ele sabia da palavra que estava sobre a vida de João. E deixa eu te falar uma coisa, se você não crê na palavra de Deus, se você não alinhar a sua vida com isso, o mais provável é que você não vai pegar o seu filho, que você não vai pegar a sua família e vai se mover para o deserto. E o que vai acontecer é que os nossos filhos e as nossas famílias vão ser criadas debaixo da mesma mentalidade idólatra sobre a qual a gente está vivendo. E aí não dá para reclamar quando a gente vê que os nossos adolescentes vão se perder para o mundo. Não dá para reclamar quando a gente começar a ver os nossos filhos tendo o coração batendo no mesmo ritmo que o mundo ao nosso redor está batendo. Por quê? Porque eles vão olhar para a nossa vida e eles vão ver o tipo de vida que a gente está vivendo. Não importa onde você está, não importa se você largou tudo e veio morar aqui em Montemor, você pode ser uma pessoa que está idolatrando a necessidade de fazer a sua vida dar certo. E pode ser que você consiga. E se você conseguir, Deus tem misericórdia de você. O nosso chamado, assim como João, nosso chamado é para abandonar tudo. E eu não estou dizendo que você tem que largar o seu emprego, eu não estou dizendo que você não tem que fazer faculdade, eu não estou dizendo que você não tem que procurar um emprego bom. O que eu estou dizendo é que tudo na sua vida tem que ser para a glória dele. Então, se você tiver um emprego bom, não é para a sua glória, não é para o seu conforto. Não é para você se cercar de dinheiro e entender que a partir dali você está vivendo em segurança. Porque é exatamente essa mentalidade que a mensagem de João Batista veio para destruir. É exatamente esse tipo de segurança falsa que João começou a denunciar em Israel. Não só uma segurança falsa, mas uma segurança falsa e religiosa. Quando ele olhou para aqueles judeus que estavam vindo ali para serem batizados por ele falou assim, não diz no seu coração, eu sou filho de Abraão. E a mesma coisa a gente precisa voltar a dizer hoje, não fica pensando, não, mas eu sou crente desde criança, eu nasci no tal do berço evangélico, eu sou uma pessoa, eu mudei para Montemor com a minha família e eu estou aqui vivendo isso. Essas coisas não constituem segurança nenhuma. A única segurança que a gente tem é se, assim como os que nos precederam, assim como Moisés, assim como Elias, assim como João Batista, assim como Wesley, assim como William Seymour, nós estivermos com a nossa vida diante de Deus. Eu acho muito significativo assim, que Deus enviou Gabriel, que
fica diante dele para anunciar o nascimento de João. E João é aquele que veio no espírito e no poder de Elias. E uma das primeiras coisas que Elias fala é que ele era alguém que estava perante a face de Deus. Ele falou assim: pelo Senhor perante o qual a face eu estou, ou perante cuja face eu estou, não sei, acho que eu gravei isso numa versão bíblica muito antiga. Mas ele fala assim: eu estou diante da face de Deus. E então ele profetiza a seca em Israel. João tem o seu nascimento anunciado pelo anjo que fica permanentemente diante de Deus. E ele é chamado para viver a sua vida permanentemente diante de Deus. E se você quer corresponder a essa palavra, você precisa viver a sua vida permanentemente diante do Senhor. João, ele foi guiado pelo Senhor para viver a sua vida no deserto. E a gente precisa entender o deserto. Sabe, Deus não tem uma fórmula para moldar pessoas para usar na sua obra. Isso tem a ver com relacionamento. Mas o que a gente precisa entender é que Deus forma vozes. João falou: eu sou a voz. Essa é a minha identidade. Deus não forma ecos. Os ecos somos nós quem fazemos. O eco, ele é a reprodução da voz, mas ele não tem a mesma força. Quando a gente procura fórmulas para tentar fazer a nossa vida, nosso ministério dar certo, a gente acaba produzindo eco. A única forma de se tornar uma voz é abraçar a maneira como Deus molda os seus mensageiros. Inclusive, o caminho para ser uma voz não é tentar ser uma. O caminho para ser uma voz é abraçar o jugo que Deus colocou sobre a sua vida. E como a gente foge desse jugo? Como a gente foge daquilo que Deus colocou sobre nós? A gente quer procurar o caminho mais fácil. Não tem caminho mais fácil. Não tem atalho. Queria finalizar falando sobre o seguinte: a gente precisa entender o deserto. Existe mais de um tipo de deserto na Bíblia. E a gente precisa saber que às vezes o alvo não é sair do deserto. Existe o deserto da provação que Jesus experimentou. Jesus foi na plenitude do Espírito Santo, foi levado pelo Espírito para ser tentado pelo próprio Satanás no deserto. A Bíblia diz que o diabo acabou todo tipo de tentação e então se afastou dele. E a partir dali Jesus saiu no poder do Espírito. Então existem momentos na nossa vida que Deus nos guia até uma provação. E o objetivo dele é fazer com que o poder dele seja aperfeiçoado em nós. Mas também tem um tipo completamente diferente de deserto. E é o deserto da comunhão. É o lugar onde Deus te atrai para falar ao seu coração, para desintoxicar a sua alma. É o lugar onde Deus nos lembra que nós fomos feitos para Ele. A gente vê Deus fazendo isso com Israel. Em Jeremias 2, versículo 2, diz: vai e clama aos ouvidos de Jerusalém. Assim diz o Senhor: lembro-me de ti, da tua fidelidade na juventude, do teu amor como noiva, e de como me seguiste no deserto, numa terra não semeada. Em Ezequiel 20, versículo 35, diz: todavia eu a atrairei e levarei para o deserto. Não, desculpa. Eu vos levarei ao deserto dos povos, e ali entrarei em juízo convosco, face a face. Em Oséias 2,14 diz: todavia eu a atrairei, levarei para o deserto e falarei ao coração.
É isso que Deus quer fazer, gente. Deus quer nos levar para um lugar onde Ele pode falar ao nosso coração. Deus quer nos levar para um lugar onde as distrações são eliminadas. Deus quer nos levar para um lugar onde não resta mais nada, a não ser Ele. Deus quer nos levar para um lugar onde o nosso coração pode focar nele. E o nosso coração pode perceber o coração dele focado no nosso. O povo de Israel sofreu no deserto depois do Êxodo. O lugar que deveria ser um lugar de encontro com Deus se tornou um lugar de sofrimento, por causa da desobediência do povo. João aprendeu a lição. Ele sabia que Deus é um Deus ciumento, que não quer nos dividir com ninguém. O que Deus está chamando você para fazer? Qual que é a atitude que você precisa tomar? Qual é o passo que você precisa dar? Como que Ele quer que você posicione seu coração nesse tempo? Deus tem uma história com cada um de nós. Não existe um padrão do que você precisa fazer, a não ser coisas bem simples. Sim. O que João fazia no deserto? O que ele fazia lá? Ele ficou só esperando a palavra de Deus chegar? Ficou tacando pedra na areia? Assim, enquanto não chega a palavra, né? Estou aqui, matando tempo, desenhando. Ao que ele se dedicou? Bom, ele se dedicou àquilo que era a vocação dele. João era um sacerdote. Ele se dedicou a estar diante de Deus. Ele se dedicou à oração. Ele se dedicou a meditar nas Escrituras. Ele se dedicou a jejuar. Ele se dedicou a compartilhar a sua vida com aqueles que estavam ali ao redor dele. E assim, a verdade é que Deus não está exigindo nada de mirabolante de nós, não. O que Ele está dizendo é: anda na minha presença. Seja radical para isso. Faz o que for necessário. Eu fiquei muito tocado assim ao ler o testemunho, né, desses caras tipo William Seymour, o Evan Roberts também, de Gales. Caras assim, o Evan Roberts começou a orar pelo avivamento de Gales ele tinha 13 anos de idade, cara. E o avivamento começou quando ele tinha 26. E assim, talvez você pense assim, né, 13 anos de idade, né, então ele chegava da escola, né, via Dragon Ball, depois ia orar. Não, no caso, ele trabalhava numa mina de carvão. E assim, esses caras dedicaram horas da vida deles em oração. Mas uma outra coisa que eles fizeram é que eles encontraram pessoas que tinham o mesmo desejo no coração. Deus não quer levantar um João Batista. Deus quer levantar comunidades de precursores. Pessoas que vão se apegar a um compromisso sagrado de preparar o caminho do Senhor. Mas antes disso, elas vão ter o compromisso de serem preparadas diante de Deus.